Bom dia, tudo bem com vocês, galera? Então, eu vou estar fazendo aqui um repeteco para tirar qualquer dúvida e fazer uma revisãozinha para avaliação de vocês. A avaliaçãozinha que está chegando aí, ó. Logo, logo vocês farão e aí nós vamos entrar de férias. Férias, quarentena, férias. Que é isso, né, professor? Mas vamos lá. Logo, logo a gente vai sair dessa. Espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo aqui, graças a Deus, tudo bem. Espero que vocês também estejam aí com a família de vocês. Ok, galera? Então vamos lá. Como eu falei, um repeteco. Repeteco, então, da nossa primeira aula. Professor, qual aula? Lembra, né? Aquele turbilhão e tudo mais. Dispersão da população mundial. Vou voltar a falar, então, dessa população. Ok, pessoal? Então vamos lá, ó. O que é população? O que é migração? Nós vamos voltar lá na questão da origem da humanidade. E nessa origem da humanidade, nós vamos, lógico, lembrar que a África foi ali a mãe de todos os povos. Foi ali na África que surgiram, então, os primeiros seres humanos. E dali em diante foi para onde? Ali na região da Península Arábica, pelo Egito, entrando ali no Oriente Médio, e aí povoou parte ali da Ásia, subindo então para a Europa, até chegar na Oceania e no continente americano. E aí a gente vai passar por todos esses processos. Lembrando então, origem da humanidade, onde é que foi mesmo? Foi aqui, ó. Isso, na África, ok? E daí por diante, esse mapinha que está aqui, ó, aparecendo para vocês, esse mapa, ele é muito importante. Espero que vocês aprendam bem esse caminho, tá? Como eu disse, saiu da África, entrou aqui pela Península Arábica, passou aqui, ó, na região sul da Ásia, depois Europa, norte da Ásia, Oceania, até chegar no continente americano, ok? Muito cuidado e muita atenção, tá certo? E falando dessa situação aí, vai aparecer um cidadão, Charles Darwin, ele mesmo, aqui ó, acho que ele vai aparecer aqui para vocês, ó, apareceu. Então, Charles Darwin vai dizer o seguinte, ele vai achar essa população, né, que nós aí tivemos uma evolução dessa civilização, desses antepassados. Por quê? Porque, na verdade, muito parecido com os chimpanzés. E Charles Darwin dizia dessa evolução humana. Então, por isso vai acontecer desenvolvimento, a origem dessa humanidade, até chegarmos aí nos dias atuais. Tranquilo? E aí, a gente prosseguindo aqui, ó. Como que foi? E a chegada dos americanos aqui? Quer dizer, e a chegada no continente americano? Ixi, como que foi isso, hein? E aí, foi pelo oceano? Não tem como, professor. Então foi por terra? Mas como? Só tinha lá o Estreito de Bering, é? E esse Estreito de Bering, como é que faz? Como é que pode? Não. Mas é congelado, professor, é frio. Enfim, nós vamos passar por essas teorias agora, tá certo? Então vai aparecer para vocês as chamadas correntes migratórias. Exato. Todos esses povos, todas essas civilizações que vão fazer os seus caminhos, vão fazer ali o seu trajeto, exato, todas elas vão fazer o quê? Vão fazer uma maneira, um modo para chegar em outro lugar. Exatamente. É isso mesmo que eu quero que vocês, ó, imaginem. Como é que você faz para sair da sua casa e ir até o supermercado? Como que você faz para sair do supermercado e retornar para sua casa? Que caminho que você faz? É uma corrente. Nesse caso não é migratória, porque você não está migrando para lugar nenhum. Porém, você está saindo de um ponto e indo a outro. E é isso que eu quero que vocês pensem, imaginem, tá certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, para vocês, 3 correntes migratórias? Não, ainda não. Eu vou colocar para vocês aqui, ó, 2 termos muito importantes para vocês se referenciarem quando falar sobre migração. Primeiro ponto que eu quero que vocês lembrem aí, ó, a palavra ecúmena. Ó, aqui, ó, ecúmena. Exato. Aqui, ó, ecúmena significa o quê, pessoal?
aquele lugar que te atrai. Se você fosse mudar do Brasil hoje, para onde você iria? Qual país? Qual cidade? Ou seja, essa que você pensou, a gente chama de ecúmena. Aqui, ó, o nomezinho dela tá aqui. O próximo é o quê? Anecúmena. Tá aqui embaixo, ó. Anecúmena. Anecúmena, se uma te atrai, a outra vai fazer o quê? Vai te expulsar. Então, aquele país hoje, ó, nossa, se eu for mudar do Brasil, para onde eu vou, para onde eu vou, para onde eu vou? Esse eu não vou, não. Não, esse eu não vou, não. Vou de jeito nenhum. Essa cidade ou esse país que você pensou, é exatamente. Essa aí é que nós chamamos de anecúmena. Tá aqui, ó, que eu coloquei para vocês aí. Certinho? Esquece disso mais não? Beleza, bacana. E vai aparecer aqui alguns conceitos agora para vocês. Não os conceitos, mas sim as palavras que eu vou falar os conceitos para vocês. A primeira que vai aparecer aqui, ó, migração. Essa, ó, apareceu. Migração, pessoal, é o quê? O que significa? Migração, migração, migração. Responde aí, vai. Ó, escutei. É isso. É o deslocamento de um ponto a outro. Isso então chama-se migração. Sacou aí? Pegou? Beleza. Ó o outro que vai pintar ali, ó. Vai aparecer agora o emigrante. Emigrante. Isso mesmo. Sabe aquela hora que bate o sinal pro recreio? E o professor tá indo embora? Aí você... Por quê? Acabou a aula, né? Recreio. Tá com saudade, né? Tá com saudade de bater o sinal e correr lá pra fila do lanche, né? Pois é. Acredita que eu também tô? Não pra fila do lanche, mas ir passar os professores ali, também tô com essa saudade, né? Mas logo, logo a gente volta. Então vamos voltar pra aula, vamos perder o foco não. Ó, essa palavrinha que apareceu então, o emigrante, significa ou representa aquela pessoa que sai do seu país de origem. Você sai daqui do Brasil e vai lá para a Austrália, me leva, tá? Mas já que você saiu, faz o seguinte, você então é chamado para nós aqui um emigrante, porque você saiu. Agora, para a Austrália, como você me levou e nós vamos chegar na Austrália, aí nós vamos passar a ser um imigrante. Isso mesmo, né? Então, quando você sai, você é um emigrante. Quando você chega, você é um imigrante. Sacou? Bacaninha aí agora? Vai errar mais não, né? Então agora vamos pegar o seguinte. Professor, tô lá de boa, tranquilo, na minha casa, por problemas políticos, problemas econômicos, guerra civil, bombardeios. Eu fui obrigado a sair da minha casa, professor. Eu fui obrigado a sair do meu país. O que eu faço? O que vai acontecer comigo? Aí, nesse caso, você não é imigrante, você não é um emigrante. A partir do momento que você tem a obrigatoriedade, por algum motivo, de sair do seu país fugido, você teve que fugir do seu país ali, você passa a ser um refugiado. Exatamente. Sacou então, pessoal? Ó, emigrante, imigrante, refugiado e migração. Não esqueça isso, tá? Não esqueça. E sempre qualquer dúvida aí, ó, me procura, vai lá, tira dúvida, não fica com isso não. Então vamos voltar aqui, ó. Lembra da corrente que eu falei? Corrente migratória, esse vai, vem, vai e tal, não sei o quê? Lembra a origem da população? Origem lá na África? Pois então, precisamos entender que nós temos 3 tipos, tá? 3 tipos. Então, o que vai acontecer aí, ó? Nós temos a corrente asiática, isso. Ó, nós temos de cá agora a corrente malaio-polinésia. Opa, vou escorregar aqui, ó. E nós temos a corrente australiana. Pois é, essas 3 correntes aqui de vocês, que vocês estão vendo aqui, são as correntes utilizadas para chegar no continente americano. E é o foco também dessa nossa aulinha. A primeira, essa que está do lado de cá, ó, a corrente asiática, é a mais aceita.
é aquela que diz o seguinte, que o pessoal, né, a civilização naquela época, né, consequentemente os asiáticos que viviam ali, esperou chegar um período glacial que os mares estavam mais baixos, fizeram uma ponte no continente, não só de gelo, mas por conta desse baixo nível do oceano, conseguiu fazer a travessia na região da Beríngia, né? Beríngia. E aí, pessoal, o que aconteceu? Aconteceu que atravessaram pelo chamado Estreito de Bering. Apareceu o nome aqui, ó, Estreito de Bering. Esse Estreito de Bering, pessoal, ele é muito representativo porque muitos estudiosos, cientistas, acreditam que foi através desse estreito que chegaram aqui no nosso continente. Pela América do Norte, né? E veio a América Central, depois chegando à América do Sul. Qual que eu coloquei de cá? Eu coloquei aqui a Malaio-Polinésia. Malaio-Polinésia foi o que, pessoal? Aconteceu aí algumas migrações do Oceano Pacífico para o nosso continente. Então saíram ali da região ali, ó, da Ásia, saíram aquela parte ali, ó, da Malásia. Polinésia, pessoal, significa ali a questão de ilhas, tá? Então, grandes ilhas. Então, essa representatividade. E aí, o que aconteceu? Eles vieram de ilha em ilha até conseguir chegar no nosso continente. Sabiam que ia chegar aqui? Provavelmente não. Porém, o que acontece? Com embarcações bem precárias, né, coisa assim, sem tecnologia quase nenhuma, e aí com essas embarcações, eles não podiam navegar longas distâncias. Por isso que eles usavam as ilhas até chegarem aqui, entendeu? E aí o que eles aproveitaram? As correntes marítimas, principalmente a que nós conhecemos hoje como corrente de Humboldt, tá? Que foi a que eles utilizaram. Só que naquela época, questão da climatologia ainda, eles não tinham conhecimento dessa corrente. Outra aqui em cima que eu coloquei, ó, é a corrente australiana. Essa corrente australiana, pessoal, ela também não foi muito diferente. Ela também veio através de embarcações, utilizando também as correntes marítimas. Só que por que ela ficou tão significativa? Por que ela foi tão importante? Ou por que consideram ela tão importante? Porque eles conseguiram encontrar aqui no Brasil um fóssil chamado Luzia. Deram esse nome, né, de Luzia. Foi encontrado ali no interior de Minas Gerais e muito parecido com os aborígenes. E aí, por parecer tanto os aborígenes, acabou então ganhando esse nome de corrente australiana. Aborígenes são nativos da Austrália, da região ali da Oceania, e por isso então acredita-se nessa teoria, tá certo? A mais aceita para nós é essa aqui, ó, corrente asiática, não esqueça disso, ok? E vamos falar das correntes migratórias, só que mais atuais. Por que esses povos migram? Por quê? Por que você acha que esse povo vai migrar? Por que acha que vai sair de um lugar e ir para outro? Professor, não sei. É complicado, não é pensar dessa forma, mas primeiro ponto que a gente pode colocar aqui, ó, é representado ao quê? Ao tráfico. Tráfico, pessoal, calma. Migração de escravos, lembra? Século XV, século XVI. Vamos um pouco mais além. Incentivos à migração para ocupar territórios vazios. O Brasil fez isso, convidando europeus aqui para nossa região. É um motivo também, né? Então, estou falando para vocês alguns motivos que levam as pessoas a sair do seu país de origem e ir para outro lugar, tá? E aí, pensando nessa forma, busca de terras. Terras para quê? Para o desenvolvimento da atividade agrícola também. Nesse caso, a atividade das metrópoles, lá nas colônias, tudo mais. Pode aparecer isso também. Também pensando de outra forma, o quê? Pensando em relação... vamos pensar, falam aí para mim. Ó, lá, antes de Cristo ainda, lá nos primórdios, lá no antepassado, lá atrás, escassez de água e alimento. Sempre. Esse aí vai ser o primeiro. Esse aí vai ser aquele ponto que você falou de migração, falou de antepassado, é o primeiro que tem que vir na sua cabeça. Exatamente. Escassez de água e escassez de alimento. Não esqueça desse detalhe, tá bom? Tá? Mas tem mais. O que mais a gente pode colocar?
Professor, não estou lembrando. Será que um furacão, um tornado, um terremoto pode fazer as pessoas saírem do seu país de origem e migrar para outro? Pode. Exemplo mais claro que nós temos aqui no Brasil, os haitianos. Né? Em 2010 houve o desastre, o terremoto lá em sua capital, né, Porto Príncipe, e aí o pessoal teve que vir migrar para outras regiões. O Brasil até assinou um acordo com o governo haitiano considerando o desastre natural como um refugiado. Então o haitiano ele vem, ele ganha até esse título aí de refugiado, não é positivo, porém é uma forma mais fácil dele ficar aqui no nosso país. Então o haitiano tem essa brecha aí, governo haitiano, governo brasileiro, tá certo? Guerras mundiais, Primeira, Segunda Guerra, Guerra Fria, fez sim com que pessoas saíssem do seu país de origem e buscassem outro canto. Italiano, alemão, francês, japoneses, poloneses começaram essa onda migratória para cá, para o Brasil, principalmente na Primeira Guerra Mundial, tá certo? Japoneses não, japoneses foram mais na Segunda Guerra Mundial, mas italianos, alemães vieram bem na Primeira Guerra Mundial, tá certo? É outro motivo. Também, né, será que acabou? Será que o que acontece no Oriente Médio, aquelas guerras territoriais, conflitos civis, guerras civis ali por conta de religião, petróleo, enfim, por variados motivos, será que é motivo para a pessoa sair do seu lugar ali de origem? É, e muito. Por conta disso, a Europa até aceitou bastante imigrantes ali da região do Oriente Médio, principalmente da Síria e do Líbano. São dois países que várias pessoas pegaram ali o mar Mediterrâneo e chegaram na Grécia e na Itália, principalmente na Itália, ok? Isso aí é um assunto que a gente pode discorrer depois. E vocês vão falar isso no 9º ano, no ensino médio, vão falar bastante disso ainda. Qualquer coisa é só me perguntar, tá certo? Mas é isso aí, tá? E esses primeiros colonizadores, como que funcionou, né? Nós temos essa questão da migração, pessoal, desde das grandes navegações. Isso, na verdade, aumentou o fluxo migratório, certo? Então, esse aumento desse fluxo aí, século XV e XVI, principalmente. No caso do Brasil, trazendo para a nossa região, para o nosso quintal, trazendo aí vieram principalmente portugueses, italianos, holandeses, poloneses, sírio-libaneses, russos e espanhóis, tá? Isso no nosso território. Passando um pouco adiante aí dessa história, né? Nós temos, como eu já disse, as guerras mundiais fazendo esse aumento migratório, o tráfico negreiro no século XV e XVI, fizeram várias pessoas, mas várias pessoas aí, vários negros saindo da África, do continente africano e vindo principalmente para a América Central, depois a América do Sul e, por último, em porcentagem, a América do Norte. Esse mapinha que está aqui, ó. Esse mapinha que está aqui está mostrando um fluxo aí, certinho? Então, isso representa bastante essa questão aí da taxa migratória continente africano, continente americano. Bacana? Então, pessoal, nós tínhamos alguns motivos que eles viam. Eles vinham trabalhar lavoura de café, lavoura de cana, extração de mineral, mas isso aí depois, com o passar do tempo, e o ciclo econômico aqui no nosso país vai sendo modificado, tá? Depois a gente tem que pensar o seguinte, quais são os países que sofrem com essa migração forçada? Eu já disse dois aqui, né? Síria e Líbano. Nós podemos pensar no Sudão do Sul, país africano que sofre muito com guerras civis, também faz com que essa população seja forçada a sair do seu território ali, do seu país de origem. Mais recente nós temos a Venezuela, outro país também que sofre muito, mas muito com isso, né? E aí vocês acompanham mais porque esse é bem recente e muito próximo à nossa realidade. Uma crise humanitária que foi desencadeada aí pela crise econômica, transformou em crise política
E aí virou aquele zetelo todo lá que a gente acompanha, ok? Agora, países de atração. Nós temos aí a União Europeia, por conta de serem países desenvolvidos, né? Então tendo essa representatividade. Estados Unidos e Canadá, por conta também do seu alto poder aí de desenvolvimento, então qualidade de vida lá em cima. Pasmem, Brasil. Brasil também acaba sendo um país atrativo para países aí do continente africano, do continente centro-americano e dos países aqui sul-americanos. Então, o Brasil tem uma relativa economia aí que sustenta boa parte de sua população, por incrível que pareça, né? Mas tem sim. Nós estamos aí sempre entre os 10 melhores aí ranqueados na economia mundial. Isso faz com que o Brasil seja sim país bem visado lá fora, tá certo? E colocando aí, pessoal, uma dica, né, para você estarem estudando aí. Dá uma pesquisada também sobre os motivos que trouxeram os haitianos para o Brasil, certo? Além dos haitianos, pesquisem sobre os venezuelanos e os bolivianos. Quais são as condições de vida dessas civilizações ou desses povos aqui no nosso território, tá certo? Pesquisa lá, qualquer dúvida, no dia da nossa live, vem, pergunta, tira sua dúvida, tá? Conversa comigo, tá? Ok, pessoal? Então é isso. Essa é a primeira revisãozinha, depois nós vamos mais 3 revisões aí, e aí a provinha de vocês vai estar dentro desse pacote. Certinho, pessoal? Então é isso. Fiquem com Deus, beijinho e até a próxima. Tchau, tchau!